Muito bem. Agora são 7h05, né? Eu acho que nós podemos dar início aí aos nossos trabalhos de hoje. Eu, como de costume, boa noite. Como de costume, eu vou fazer um intervalo, né, lá por volta das 5 para as 9, 10 para as 9. A gente sempre faz um intervalinho, né, para descontrair um pouco, descansar, relaxar, enfim. Bom, pessoal, o tema de hoje é relativo à tortura e prova no processo penal, né? Eu vou pedir licença para os colegas para nós fazermos algumas digressões preliminares a respeito da parte histórica da tortura, que é muito interessante, né? O tema, me sinto muita vontade para falar sobre esse tema, foi minha dissertação de mestrado na PUC em São Paulo, né? Onde eu defendi esse meu ponto de vista. Eu defendo a tese de que a tortura é crime próprio, não é crime comum. Nós vamos ter oportunidade de discutir essas e outras questões aí no transcorrer aí da nossa exposição, né? De acordo com a legislação, a tortura é crime comum mesmo, não tem nenhuma discussão quanto a isso. Já é alguma coisa que já está devidamente decidida e delineada pelo Supremo Tribunal Federal, né? Tem jurisprudência aí que já foi juntada, eu acho que os colegas já tiveram a oportunidade de verificar, né? Então, junto com isso daí, eu vou fazer algumas considerações sobre as modificações aí promovidas pelo pacote anticrime e tal, né? Então, vamos aproveitar aí para fazer as referências aí que forem mais pertinentes, né? Bom, a prática de tortura é uma prática que remonta efetivamente aos primórdios da humanidade, né? A tortura, ela tem se verificado, a história conta, desde a Idade Antiga, né? Ora como pena, ora como instrumento de obtenção da verdade. Isso vem desde a Idade Antiga, na época do Egito, da Pérsia, né? A Pérsia aplicava a chamada pena de escafismo, né? Era um castigo corporal consistente em colocar o sujeito dentro d'água, né? Só com as pontas dos pés e o rosto para fora, espalhavam mel no rosto do sujeito, né? E aí então ele era devagarzinho dilacerado por moscas, né? Até que ele tivesse totalmente totalmente machucado, né? E chegava até a morte. Enfim, a tortura, então, foi usada aí desde a época dos primórdios da humanidade como instrumento de obtenção de prova, né? Eu vou fazer essas pontuações aí no transcorrer do curso, né? Mas só lembrando os colegas aí que nós estamos na Idade Antiga da história, né? Nós vamos chegar a discutir aqui temas relativos à prática de tortura na atualidade, né? Passear pela carceragem dos estabelecimentos prisionais, quer nas cadeias, quer nos centros de detenção provisória, quer nas penitenciárias, realizar um verdadeiro passeio, né, pelas masmorras medievais, né? Eu, sinceramente, não consigo enxergar essa questão de outra forma. E quando nós estivermos analisando aqui um determinado ponto dessa questão, relativa à modificação promovida pelo pacote anticrime, nós vamos verificar que o discurso é um discurso muito bacana, né? Um discurso de recrudescimento do sistema punitivo de um modo geral, que é um discurso muito sedutor, mas não convence, né? Nós que operamos o direito, destacadamente o direito penal, nós não nos convencemos, nós não digerimos essa história. Então, por exemplo, quando eles passam a estabelecer para os líderes de organização criminosa o cumprimento de pena em estabelecimentos penais de segurança máxima, né? E aí, então, nós não sabemos se o sujeito está cumprindo efetivamente RDD, né? ou cumprindo pena em estabelecimento de segurança máxima, porque é mais ou menos a mesma coisa. Não consegui ainda estabelecer um critério de diferença entre as duas situações. Mas, enfim, muito bem. Interessante que na Grécia, né, na Grécia Antiga, que aplicava castigos corporais de natureza grave, de natureza gravíssima, né? Paradoxalmente, os filósofos eles tinham um senso de justiça muito peculiar, né?
muito aprimorado para a época, né? Aristóteles, em sua obra Ética Nicômacos, ele chega a dizer que a justiça está no meio termo, né? Nós não encontramos justiça nos extremos, nas extremidades. Então, por esse motivo, fica difícil, ao mesmo tempo em que é possível a aplicação de tortura, né, nesses moldes tão cruéis aí, a parte da filosofia da época aí está preocupada com um senso de justiça bastante desenvolvido, né, para a época. Mas, enfim, essa é uma questão, né? A tortura foi introduzida em Roma pelo processo de cognitio extra ordine, né? O professor Torinho, filho, dá conta dessa passagem, uma passagem onde, a partir dessa cognição, inaugura-se o processo de prática de tortura em Roma. Tá? Muito bem. Eu devo dizer também, pessoal, e aí então saímos da Idade Antiga e passamos à Idade Média, né? Século V, né? Com a queda do Império Romano, até o século XV, com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. E aí, então, nós passamos a fazer algumas considerações sobre a prática de tortura na Igreja Católica. Os tribunais do Santo Ofício da Inquisição, em nome de Deus, foi capaz de praticar as piores atrocidades possíveis e imagináveis para a época, né? Em nome da obtenção da verdade, em nome da confissão, em nome de promover a chamada realidade viva, trazer à tona entre aspas, realidade dos fatos, né? A Igreja Católica, através do Santo Ofício da Inquisição, foi capaz de promover, né, atrocidades aí de grande monta para a época. E aí, então, se a finalidade da prática de tortura naquela época haviam duas finalidades: a confissão do acusado, né? A confissão do acusado, e também a delação de eventuais coautores. Vejam bem que naquela época não havia que se falar em delação nos moldes em que nós temos hoje, né? Hoje nós temos aí a chamada delação premiada, ou colaboração premiada, com benefícios legais, aí que vai desde a isenção de pena até a redução de pena de 1 a 2/3, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, enfim. Mas nessa época nós já conseguimos identificar algumas situações que hoje, né, dizem respeito à matéria relativa à delação e colaboração premiada. Tudo bem? Caminhamos bem com isso, pessoal? Estamos indo bem até aqui? Alguma colocação? Alguma colocação, Elisângela? Gostaria de fazer alguma consideração? Eu acho de suma importância, Fernando, esses aspectos de ordem histórica, para nós identificarmos alguns pontos aí que são efetivamente de relevância. Tá? Tudo bem, Thaís? Por favor, fiquem à vontade aqui para nós debatermos essa questão, né? Nós não estamos aqui para um monólogo, isso aqui é um diálogo aberto entre os colegas aqui para que nós possamos aí desenvolver o trabalho, tudo bem? Muito bem. Então, essa delação da época aí é o que hoje, né, cuida da chamada delação premiada ou confissão do acusado, né? E aí, junto com isso, então, nós trazemos aqui alguma consideração a respeito da confissão nos modos em que tem ocorrido hoje, em função da providência tomada pelo pacote anticrime, que é o do acordo de não persecução penal, onde o sujeito confessa, né, a prática delitiva nos crimes cuja pena mínima for inferior a 4 anos, e aí, então, né, fica suspenso o processo mediante a imposição de algumas condições. Mas, enfim, não gostaria de me aprofundar nessa questão, porque isso daí é uma questão que diz respeito a um outro aspecto da história, mais especificamente ao pacote anticrime. Tá? Muito bem. Eu acho que existe também uma outra colocação, né? No sentido de que o procedimento passou a ser inquisitivo. O
procedimento passou a ser inquisitivo e secreto, né? Seria hoje o que acontece com a persecução penal na fase de inquérito policial. Podemos concluir que a prisão preventiva... Desculpa, não verifiquei sua pergunta. Diante do apresentado, podemos concluir que a prisão preventiva com intuito de delação pode figurar como método de tortura para obtenção de prova? Não nos mesmos moldes, Davi, não nos mesmos moldes, né? Claro que guarda pertinência, mas não como meio de tortura. Aliás, se você me permitir, a colaboração premiada, de acordo com a modificação estabelecida pela Lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime, na verdade, além de ser meio de prova, ela é um negócio jurídico estabelecido entre as partes. Tudo bem? É negócio jurídico. Então, portanto, não vigora mais aquela ideia de que a confissão, apartada dos demais elementos de prova, elas não servem para as devidas finalidades. A partir de agora, passa a servir. A partir de agora, né, como se trata de um negócio jurídico personalíssimo, então, e sujeito, portanto, seu negócio jurídico, sujeito a ganhos e perdas. E aí, então, nós passamos a admitir como possível, mesmo que dissociado de outros elementos de prova, a validade da confissão. Tá certo? Muito bem. Bom, na Espanha, né, a Igreja Católica, da mesma forma, praticando atos de natureza atroz, crudelíssimos, etc., foi montado o Tribunal da Santa Inquisição. O frei dominicano Nicolau Aymer, que eu achei interessante a passagem, então eu vou fazer a consideração. Vejam que interessante a ideia, isso retrata muito bem o espírito, né, a ideia de prática de tortura na época, né? Vejam os colegas o que era dito, né? Abre aspas, louvo o hábito de torturar os acusados, principalmente nos dias atuais, em que os infiéis se mostram mais cínicos do que nunca. Muitos são tão audaciosos que cometem propositadamente todo tipo de delito com a esperança de vencer as torturas, né? E aí, então, essa questão aí da obtenção da verdade, porque a verdade traz à tona, né, inclusive a justificativa para a prática de tortura, né? Mas que verdade é essa, né? Em que moldes essa verdade se apresenta quando o sujeito é torturado? Porque quem tortura confessa qualquer coisa, né? Como disse o professor Manuel da Costa Andrade em Portugal, né, quando ele trata do sistema de proibição de provas, né, na tortura, a pessoa que está sendo objeto de tortura, ela se torna um objeto, ela está sendo funcionalizada, né? Tem um objetivo por trás disso, que é obter a prova da confissão, da prática criminosa, por exemplo, a qualquer custo. Isso quando nós não estamos tratando de tortura como sadismo, né, como exercício de sadismo mesmo. Mas, enfim, esse também é um ponto que alguma colocação, alguém gostaria de pontuar alguma coisa? Tudo bem, pessoal? Estou indo muito rápido? Patrícia, como é que nós estamos aí? Tá bom? Então tá bom. Muito bem. Bom, então passamos aí da Idade Antiga, né, pela Idade Média, né, os tribunais, então, do Santo Ofício da Inquisição, a Igreja Católica, né, em nome de Deus, praticou as atrocidades que nós narramos, né, e temos conhecimento através de dados históricos. Muito bem. E aí, então, passamos, então, à análise da tortura na Idade Moderna, né, século XV até o século XVIII, mais especificamente a data de 1789, com a Revolução Francesa. Nesta época também identifica-se, através de apontamentos históricos, a prática de tortura na Europa, né, do modo geral, enfim, no mundo todo. Tem uma passagem muito interessante do livro Vigiar e Punir, do Michel Foucault. Eu não sei se os colegas conhecem
o livro, eu recomendo a leitura, né? Ele retrata lá de uma forma bastante feliz, né? Uma estrutura de prática de tortura com uma meticulosidade, com uma matemática, com um cálculo de aplicação de pena que é um negócio inigualável, né? Duração de tortura, do tempo de sofrimento, local do sofrimento, número de chicotadas, uma série de informações, de cálculos quase que matemáticos, né? É uma operação a prática de tortura, né? O professor Basileu Garcia diz que os mencionados interrogatórios acompanhados de suplício não eram uma maneira de arrancar a verdade a qualquer preço. Tratava-se de uma prática regulamentada, com procedimentos bem definidos quanto à duração, os instrumentos utilizados, etc, etc. Então, havia um estudo, né, a respeito da prática de tortura para a obtenção da verdade. E aí, então, pessoal, chegamos na época do iluminismo. Aqueles ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, eles passaram a adquirir um caráter universalizante, e já era a pena em si. Às vezes sim, Patrícia, às vezes não. Às vezes, ou no mais das vezes, eu posso dizer, a tortura era utilizada como meio de prova. Isso ficou muito bem demonstrado por ocasião da tortura praticada durante a época da Idade Média. Tá? A Igreja Católica, na sua caça aos hereges, né, quem eram os hereges? Eram aquelas pessoas que se colocavam contra os dogmas da Igreja Católica. E essas pessoas, então, né, a Igreja, em nome de Deus, utilizando-se da lei das duas espadas, uma espada da Igreja Católica e a outra a espada do Estado, eles praticavam tortura como obtenção de uma confissão, e não como pena em si, porque a pena, muitas vezes, a tortura combinava com a morte do sujeito, né? Então, a tortura é instrumento de busca da confissão mesmo. Tudo bem? Era isso, né? A Igreja Católica, através do Tribunal do Santo Ofício, né, desencadeou uma verdadeira caça aos hereges. Os hereges eram a todos aqueles, como eu já disse, que se colocaram contra os dogmas da Igreja Católica. Tá certo? Então, eu acho que, do modo geral, a Igreja Católica, por incrível que pareça, desencadeou aí uma série de providências aí no sentido de castigar todas aquelas pessoas que se colocavam contra os seus princípios. Muito bem. Então, voltando à época da idade contemporânea, né, passamos pelo iluminismo, esses ideais de igualdade, fraternidade, liberdade, eles se espalharam pelo mundo. Eles apresentaram um caráter universalizante. Essas ideias de liberdade, igualdade, contra esses movimentos de barbárie, eles se espalharam pelo mundo, contra o arbítrio do Estado, se espalharam pelo mundo. Né? E ficaram consagrados, ficaram concretizados, ficaram normatizados nos textos constitucionais espalhados por toda a face da Terra. Então, na Constituição da Alemanha, a Constituição da França, a Constituição da Itália, a Constituição de Portugal, né? Boa noite, Luiz Fernando. Todas essas constituições, elas passaram a consagrar princípios, né, que protegem, que encerram a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado democrático de direito. Quando se fala em dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado democrático de direito, como diz o professor Marco Antônio Marques da Silva, nós estamos falando em limites de intervenção do Estado na vida do cidadão. Tá certo? Então, nesse paradigma de raciocínio, né, nessa esteira aí de considerações aí, práticas de tortura, todos os atos que demandam aí violação às garantias constitucionais do cidadão devem ser rechaçados. Mudando um pouquinho de objeto, né? Então eu estava fazendo acompanhando aí a sustentação oral do professor Gustavo Henrique Badaró no Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de quebra do sigilo bancário aí pelo COAF, né?
lei de lavagem de dinheiro, né? Vou falar sobre esse tema sábado na PUC em Campinas. Na verdade, não se trata de não investigação. Tudo bem, pessoal? Estou só fazendo um parênteses aqui para fazer uma consideração a respeito da preservação dessas garantias constitucionais. Não se trata de não investigar, se trata de respeitar o princípio da reserva da jurisdição. Tá certo? Então, as instituições financeiras encaminham as informações para a Receita Federal. Essa Receita Federal disponibiliza todo esse material para o Ministério Público sem nenhuma intervenção do Poder Judiciário, quer dizer, fica aí à disposição do Ministério Público, dos órgãos da acusação, todo esse material aí para oferecimento de denúncia, né, e providências da ordem, decretação de prisão preventiva, etc, etc. Boa noite, Ana. Então, tudo bem? Boa noite, Fabiana, boa noite, Beatriz, Júlia, boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, esses ideais de liberdade, igualdade e fraternidade adquiriram caráter universalizante, se espalharam pelas constituições de todo o mundo, né? E estão consagrados aí nos textos constitucionais, não é só no nosso, não. Então, todas essas garantias constitucionais, ninguém será submetido à tortura, nem artigo 5º, inciso 3º do texto constitucional, nem a tratamentos cruéis, desumanos, isso daí está consagrado nos textos constitucionais do mundo inteiro, né? E mais uma coisa, quem é submetido à tortura confessa qualquer coisa, né? Então, nesse sentido, nós vamos verificar lá na frente que é um meio de obtenção de prova ilícito, né? Seja ele aplicado na forma de castigo corporal mesmo, né, como exercício de sadismo, quer como meio de obtenção da verdade, né? Prova inidônea e, por esse motivo, deve ser absolutamente desentranhada dos autos, principalmente agora, né, com a reforma da Lei 3.964, pacote anticrime, que fala na quebra de cadeia de custódia da prova. Essa prova é ilícita, né? Confissão obtida com emprego de tortura é prova ilícita. E como prova ilícita, deve ser desentranhada dos autos do processo. Independentemente da questão da quebra da cadeia de custódia da prova. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Davi? 158 está longe de acontecer nos modos da lei. 158A. Sim. Sem dúvida, Fábio. Essa questão da quebra da cadeia de custódia da prova, né, nos moldes que aí está, tudo bem, representa um avanço na legislação, mas eu, sinceramente, eu e mais, né, inúmeros outros colegas aí, nós temos dificuldade em verificar como é que isso daí vai se concretizar, como é que isso vai se materializar, como é que isso vai acontecer na prática. Sinceramente, né, pelo menos no início aqui, vai dar trabalho, né? Nos moldes em que estão sendo propostos aí, que estão sendo preconizados, isso vai dar trabalho, né? Guardar a prova, né, acondicionar a prova, proteger essa prova, desde o começo até o final, para que se evite a quebra da cadeia de custódia da prova, e nesse sentido eu recomendo a leitura do livro do professor Geraldo Prado, né, fala muito bem a respeito da quebra de cadeia de custódia da prova, que no final, né, nós vamos cair naquela discussão de prova ilícita e prova ilegítima. Tanto uma quanto outra vai ser desentranhado, deverá ser desentranhado dos autos do processo, tá certo? Então, quer o sujeito tenha confessado a prática de crime com emprego de tortura, né, isso principalmente na fase lá de trás, onde o sujeito é preso, né, confessa qualquer coisa, convalida a prática policial, o delegado de polícia faz constar lá do termo de interrogatório do sujeito alguma coisa que ele nem disse, né? E depois isso daí vai para a justiça, vai para juízo. E aí, então, vai chegar na audiência lá, ou o promotor de justiça, ou o juiz de direito, vai dizer o seguinte para o sujeito, né? Se não foi isso que aconteceu, alguém vai dizer para ele assim, mas foi isso que o senhor disse. Foi exatamente isso que o senhor disse e assinou na fase do inquérito policial.
né? E aí, então, vem aquele despacho padrão, né? Aquela consideração padrão do juiz por ocasião da prolação da sentença. Conforme consta dos autos de inquérito policial a folhas tais, fulano de tal confessou a prática do crime, né? Como se essa prática, como se essa confissão aí, ela por si só bastasse para um decreto condenatório, né? E, infelizmente, ainda muitos juízes se valem desse expediente para decretar sentença de condenação. Fábio, eu acredito que, em razão do que a prova significa no processo penal, sistema que deveria ter se tratado de uma forma mais séria. Vejamos o que irá acontecer com a cadeia de custódia com o juiz da garantia entrar em vigor. Tenho profundos, sem dúvida, né? Vamos aguardar, né? Está tudo suspenso. Veja você, falando em juiz de garantias, né? O juiz de garantias é aquele que preserva o princípio da isenção de ânimo por parte do magistrado, né? O magistrado julga com absoluta imparcialidade. Esse sujeito aí, né? E o juiz das garantias vai atuar desde a fase de inquérito policial até o recebimento da denúncia, inclusive, viu, Fábio? Inclusive por ocasião do recebimento da denúncia, né? De qualquer forma, meu caro, vai ficar da mesma forma. O que vai acontecer? O delegado de polícia vai colher a confissão do sujeito lá da delegacia de polícia, né? Já chegou da rua e já apanhou, né, da polícia militar, vai chegar na polícia, vai assinar o termo de confissão, até que as coisas sejam restabelecidas, né? Independentemente da audiência de custódia, né? Que é fruto de uma proposta do CNJ aí, que tem como fundamento a Convenção de Direitos Humanos, né? E se presta a dois motivos, né? A audiência de custódia, verificar a legalidade da prisão, né? Esse sujeito não foi torturado. Mas mesmo assim, ainda com muita dificuldade, já inúmeras audiências foram feitas, né? Desde o início até o final, acho que aproximadamente umas 800 mil audiências, segundo dados aí do CNJ, mas de qualquer forma, qual livro? Pode repetir o nome do autor do livro? Eu citei dois livros aqui, pelo menos. O livro, boa noite, Lucas. O livro do professor Geraldo Prado, se é esse que você quebra de cadeia de custódia da prova. Professor Geraldo Prado é o autor do livro. Tá? Quebra de cadeia de custódia da prova. Geraldo Prado. Tudo bem? E o outro livro que eu recomendo é o livro do professor Manuel da Costa Andrade, né, que trata sobre a proibição de prova no processo penal. É um livro que vai ter um pouquinho mais de dificuldade para encontrar, mas é um livro que vale a pena para quem gosta do assunto. Tudo bem? Então, pessoal, é isso. Essa questão do juiz das garantias aí, é sem dúvida, junto com outras providências, como audiência de custódia, elas vêm para prestigiar, para salvaguardar as garantias constitucionais do sujeito desde a fase de prisão, né? Junto com a nova lei de abuso de autoridade, se bem que a nova lei de abuso de autoridade, ela, infelizmente, ela bate o martelo no cravo e na ferradura, né? Contempla as figuras delitivas, mas, ao mesmo tempo, exige o elemento subjetivo do tipo do injusto, né? A justificar as providências aí de ordem policial, etc, etc. Se não ficar provado o elemento subjetivo do tipo, né, não se caracteriza infração. Mas isso daí é outra pauta para outra discussão. Maraíse, vai ficar tudo no automático, tal qual as custódias em que iniciamos os trabalhos, o advogado fala para as paredes. Sim, sem dúvida, Maraíse, sem dúvida. Essa prática, sinceramente, essa prática já é uma prática adotada, inclusive, pelos tribunais. Né? Nós que advogamos e nós que militamos na área criminal, quando nós vamos fazer sustentação oral no Tribunal de Justiça, os votos já estão prontos, não é isso? Né? Se você vai fazer sustentação oral e não vai despachar com o desembargador antes, você não vai conseguir resultado prático. Né? Os votos já estão prontos, o voto não vai ser discutido lá. Portanto, eu acho que é condição até para julgamento a prática de sustentação oral. Porque senão não vai acontecer nada. O voto já está lá, já está pronto, né? E aí então fica aí também que sustentação oral sem despachar antes com memorial também não vai funcionar, tá certo? Então, né, por esses motivos aí, sinceramente,
É preciso que se faça. Né? Então, é o que você está falando aí, é exatamente isso daí. Né? O delegado de polícia faz constar no termo lá a confissão que não se verificou naqueles moldes, né? Imagine você, um sujeito sem a menor condição de prestar depoimento, chega numa delegacia de polícia, já apanhou do policial militar, né? Nós já conhecemos as práticas aí, né? Mão na cabeça, golpes aí de tudo quanto é jeito, né? Cotornada na canela, o sujeito já chega na delegacia de polícia morrendo de medo, né? E aí, então, o delegado de polícia lavra o flagrante, por que crime, não me pergunte, porque, né, nem eles não sabem, e aí, então, assina a confissão, isso daí vai para o juiz, né? E já chega lá na audiência de custódia desse jeito. Mas, enfim. Muito bem. Tudo bem, pessoal? Caminhamos bem até aqui? Flávio, tudo ok? Maravilha. Bom, então, passada essa fase aí, né, e então, direcionando aí o nosso estudo para a prática de tortura no Brasil, né, o não menos famigerado, Paulo, o não menos famigerado inquérito policial hoje no Brasil, nos moldes do CPP, trata-se de uma tortura? Olha, Paulo, de uma certa forma, viu? De uma certa forma, né? O sujeito é submetido a todo tipo de constrangimento, né? Inclusive em sala de audiência, né? Inclusive em sala de audiência. Existem vários meios, vários mecanismos, vários métodos para compelir o sujeito a confessar a prática do crime, tanto na fase de inquérito policial quanto na fase judicial, né? Então, colocações do tipo, pode falar, nós já sabemos do que se trata, né? O promotor de justiça na sala de audiência, o senhor já confessou lá atrás, confessou de que forma? Foi torturado, né? Foi espancado por policiais militares no momento em que ele confessou a prática do crime, né? O sujeito chega lá todo marcado. Pois não, Fábio. Professor, me permite indicar uma obra, professor geral, sobre o próximo comecei a... Pois é, eu acabei de fazer a citação, Fábio, exatamente sobre essa obra, né? Quebra de cadeia de custódia da prova. Pois é, exatamente isso. Exatamente. Policiais militares, o sujeito já apanhou, ele já viu o policial militar, né? Policial militar que falta com respeito com os advogados nas delegacias de polícia, falta com respeito ao advogado no momento em que ele está lavrando o flagrante no meio da rua, né? Falta com respeito com o advogado dentro de uma sala de audiência, né? Então, o advogado é submetido, inclusive o advogado, inclusive o acusado na companhia do advogado, é submetido a inúmeros tipos de constrangimento, né? Então, eu sinceramente encontro efetivamente dificuldade, né, para acreditar numa declaração isenta de ânimo por parte do acusado, né? E vejam vocês que nesse sentido, então, essa questão da confissão no acordo de não persecução penal, né? Tive a oportunidade de conversar essa questão aí com o professor Edson Nípel há alguns dias atrás, né? Essa confissão aí é uma confissão que compromete todo um trabalho que, se for necessário, deverá ser feito posteriormente, né? Porque se não for cumprido o acordo de não persecução penal, oferece denúncia, né? Mas o sujeito já confessou a prática do crime, isso tem repercussão na esfera civil e na esfera trabalhista, inclusive, independentemente de discussão de trânsito e julgado ou não da matéria, tá? Mas essas questões aí realmente são objeto de questionamento, Fernando. Eu, por exemplo, já depois de 20 anos aí de advocacia criminal aí, ainda hoje me deparo com juízes, e principalmente os que estão iniciando agora, com frases do tipo: o senhor não acabou ainda de fazer a sua sustentação oral, apresentar o seu memorial oral? Fala logo, né? O juiz falando desse jeito, né? Fala logo, né? Promotor de justiça, quer dizer, isso é uma forma de constranger, de compelir tanto o advogado quanto o acusado a cederem passo em função de uma lógica perversa que está por trás dessa linha de raciocínio. Tudo bem? É uma lógica perversa, né?
O juiz já está convencido a respeito da culpa do sujeito, ele vai condenar, independentemente da prova que foi coligida, independentemente da prova que foi produzida. Certo? Muito bem. Bom, alguns aspectos da lei de... Pessoal, caminhamos bem até aqui, não? Tudo certo, Fernando? Maravilha. Eles muitas já chegam na audiência com a sentença pronta. Sim, sem dúvida. Nesse caso, especificamente, Úrsula, esse caso que eu acabei de citar para você, o juiz já estava com a sentença pronta. Né? Isso no mínimo, ofensivo à inteligência do advogado. Né? Isso sem contar a violação de direito contraditório, ampla defesa. Veja você, no exato momento em que eu fazia os memoriais orais, o juiz se retirou da sala, né? Ficou lá por alguns 10 minutos, voltou, né? Quando ele voltou, ele ainda me formulou a indagação, disse que eu não tinha ainda acabado, né? E aí, então, né, eu precisei parar para pontuar algumas questões que eu achava convenientes, né? Cerceamento de defesa, violação do princípio de contraditório e ampla defesa, deselegância por parte do magistrado, dizer para ele que considerações dessa natureza não constam do Código de Ética, né? Que com esse tipo de comportamento, eventual juiz deslustra, né, a magistratura bandeirante de caras tradições. Mas, de qualquer forma, não dá para deixar passar em branco. Né? E fazer constar do termo de audiência o prejuízo suportado, porque eu vou discutir isso daí em grau de recurso. Tudo bem? Maraísa, converte alegações em memoriais porque a sentença já está pronta, não quer sequer ouvir alegações porque não vai mudar a sentença. Não vai mesmo. Né? Não vai mesmo. A sentença já está pronta, o acórdão já está pronto, né? E aí, então, sinceramente, imagine vocês agora com essa questão do julgamento em segunda instância, onde é que eu vou discutir violação à garantia constitucional, se não em sede de recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal? Ou se houve violação à lei federal, onde é que eu vou discutir isso daí, se não em sede de recurso especial ao STJ? Se, por exemplo, houve prática de tortura comprovada, né? Não existe exame de corpo de delito, por exemplo. Onde é que eu vou discutir isso daí? É em grau de recurso especial no STJ. Né? Se houve violação à garantia constitucional, se a confissão foi obtida com emprego de tortura, onde eu vou discutir isso aí, se não no Supremo Tribunal Federal, que eu for adequado. Não é isso? Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição Federal, é lá que vai discutir matéria constitucional. Né? Mas, tudo bem, dizem que não. E aí, então, no último julgamento, sim, não, mas no futuro não muito distante podemos mudar o nosso ponto de vista. E aí, então, né, essas questões aí vão dar por aí afora. Mas, enfim. Bom, pessoal, eu só rapidamente aqui fazer algumas considerações a respeito da prática de tortura no nosso país, né? E ainda dizem alguns que não houve tortura no Brasil, né? Eu sei que a Constituição de 1824, 1924, ela aboliu a prática de tortura, né? Mas no Brasil, já durante a época das ordenações, então nós tivemos 3, o Brasil foi colônia de Portugal, né? Nessa época figurava um regime de ordenações afoncinas, manuelinas e filipinas. Mais especificamente as ordenações filipinas, o livro 5º das ordenações, né, admitia a prática de tortura, né, inclusive com pena de morte, para os crimes de lesa majestade. Né? Depois disso, o Código Penal de 1830, depois vem o Código Penal de 1890, Código Criminal do Império de 1830, desculpa, Código Republicano de 1890, depois, em 1932, nós temos a consolidação das leis penais com Vicente Piragibe, e aí, então, depois o Código Penal de 40, que para alguns já está ultrapassado, né? Para alguns é uma porcaria de código que não pune ninguém, e anote-se que esse código, tanto o Código Penal quanto o Código de Processo Penal, foram construídos numa época em que vigorava a ditadura militar no Brasil, né? E ainda alguns insistem em dizer, não sei como, né, tem a coragem de dizer que não houve prática de tortura no nosso país.
Sem dúvida, né? O Código Penal e o Código de Processo Penal foram construídos pelo nosso querido ministro da Justiça à época, Francisco Campos, sob a égide de um período nebuloso, de um período negro da ditadura militar no Brasil, né? Com aí prática de tortura aí das mais variadas formas, né? Tá aí o DOI-CODE aí com todo um arsenal de provas aí a comprovar os termos, né, das nossas considerações. Eu vou até, pessoal, eu até separei aqui, eu aconselho aos colegas a leitura da exposição de motivos, tanto do Código Penal quanto do Código de Processo Penal. É uma literatura fantástica, né? Eu vou proceder aqui a leitura aqui só de um pedacinho, vou pedir vênia para os colegas, para fazer a leitura aqui só de um pedaço da exposição de motivos do Código de Processo Penal, para os colegas terem noção do que nós estamos dizendo. Abre aspas. Por outro lado, o juiz deixará de ser um espectador inerte da produção de provas. Sua intervenção na atividade processual é permitida, não somente para dirigir a marcha da ação penal e julgar a final, mas também para ordenar de ofício as provas que lhe parecerem úteis ao esclarecimento da verdade. Tudo bem? Entenderam o que eu disse? Né? É quase que conferir carta branca para o magistrado presidir a instrução, presidir a colheita de provas, né, julgar o processo de acordo com o seu posicionamento, dispensar do Ministério Público e Defesa. Pois é, continuam se julgando aí deuses do Olimpo. Eu, sinceramente, Paulo, eu espero efetivamente que, junto com isso, né, essa proposta aí de juiz das garantias, que está suspenso, né, esse dispositivo, que é o artigo 3º-A da Lei 13.964 de 2019, que cuida do juiz de garantias, está suspenso por força de uma liminar concedida pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos aguardando, sinceramente, que esse juiz que esse dispositivo deixe de ser suspenso e passe a ter eficácia, para que nós, então, tenhamos aí pelo menos uma sensação, pelo menos inicial, aí, de que o juiz que vai julgar o processo no final é um juiz efetivamente isento de ânimo. Esperamos em Deus que isso aconteça. Tá? Então, pessoal, nessa época, né, na época aí da Era Vargas, né, Estado Novo, né, um elenco aí de práticas de tortura aí foram efetuadas, né? Pessoas aí, famílias buscando seus entes aí até hoje, né? E ainda com esse discurso ainda, né? Ainda alguns se apresentam aí para fazer um discurso aí em nome da moral e dos bons costumes, né? E em nome da moral e dos bons costumes, muita transgressão, muita violação às garantias constitucionais do cidadão foram efetuadas, né? Assim como a Igreja Católica, em nome de Deus, né, cometeu as mais variadas atrocidades contra o ser humano, né? Bruxarias, né, heresias, feitiçarias, todas elas eram objeto, inclusive, as pessoas eram queimadas vivas, né? O Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, em nome da Igreja Católica. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com essa questão aí, em nome de Deus, em nome da família, em nome de etc, né? Vamos preservar. Aliás, na época do Estado Novo, e vejam vocês, pessoal, que eu estou me reportando aos idos de 1930, 1940, né? A Carta Política da época, ela conferiu aí uma série de possibilidades aí, fechamento do Congresso Nacional, né? Censura à imprensa, qualquer semelhança, com perdão da brincadeira, qualquer semelhança às épocas atuais, né, é mera coincidência, né? Assim, sem dúvida, Paulo, sem dúvida, é o que eu estou dizendo, né? Permitiu-se, né, o fechamento do Congresso Nacional, censura à imprensa, né, prática de tortura para justificar todo o procedimento. Eu não sei, realmente dá medo, né? Nós estamos aqui todos buscando o aprimoramento do sistema. Nós não estamos aqui para discutir aí questões menores que efetivamente aí não estão alinhadas com o Estado democrático de direito, né?
Já dissemos no começo da aula que quando nós tratamos do tema Estado Democrático de Direito, dignidade da pessoa humana, e nós estamos nos reportando, assim como faz o professor Marco Antônio Marques da Silva, né, a limites de intervenção do Estado sim, né, o Rubem Paiva, sem dúvida. Então, só retomando o raciocínio aqui, quando nós nos referimos à dignidade da pessoa humana, nós estamos nos referindo a limites de intervenção do Estado na vida do cidadão. Essa colocação é uma colocação de natureza ampla, que abrange, que engloba muitas considerações de índole penal e processual penal, né? Então, esse discurso aí de crimes de massa para justificar a implantação de um direito penal máximo, com penas de longa duração, né? Processo penal de emergência, processo penal à revelia, assim como o Código Penal, à revelia do respeito às garantias constitucionais do cidadão, né? Não se justifica, né? Nós aqui, nós estamos buscando um direito penal mínimo, um direito penal que esteja alinhado àquilo que seja de importância, né, para garantir aquele mínimo constitucional necessário, né? E não observando aí um viés de caráter emergencial, né? Como se o direito penal, o Código Penal, o Código de Processo Penal fosse uma panaceia, fosse um remédio para todos os males. Mesmo observando essa criminalidade mais moderna, né? Essa criminalidade pós-industrial, como define o professor Jesus Maria Silva Sanches na Espanha. Mesmo assim, né, o objetivo, e adverte o professor Silva Sanches, triste o país que precisa se valer de leis penais para coibir comportamentos tidos, né, por delituosos aí, de acordo com uma sistemática, uma dinâmica que não tem caráter científico e que não está alicerçada aos princípios aí norteadores do direito penal. Tudo bem? Sim, sem dúvida. Sempre, Maraís, sempre. Direito penal como última ratio, como último instrumento, como último mecanismo de que se vale o legislador para coibir condutas tidas como delituosas. Toda vez que for, da mesma aquele velho discurso, toda vez muito bem lembrado, muito bem observado pelo professor Jorge de Figueiredo Dias em Portugal, né? O direito penal se presta a tutelar aqueles valores mais basilares, mais elementares da vida em sociedade, né? Porque se nós formos difundir a ideia que o direito penal, e aí então, pelo motivo de contar ele com o instrumento mais contundente que o Estado tem contra o cidadão, que é cercear o seu direito de defesa, nós podemos esquecer os demais ramos do direito, né? O direito administrativo, o direito civil, né? O direito tributário, enfim, todas essas questões. Quando nós tratamos de infrações aí de ordem tributária, o legislador penal para apuração dos crimes de sonegação fiscal se esquece, por exemplo, das normas de direito tributário, se esquece da questão da execução fiscal, né? E coloca uma espada de Damocles, né, no pescoço do sujeito aí. Se você não pagar o tributo, você vai preso, né? Como se não pagar tributo devesse ser uma conduta tida como criminosa. Pelo menos a princípio não é. Pelo menos a princípio não é. Tá? Pelo menos no meu ponto de vista, não. Tudo bem, pessoal? O que eu tinha mais a dizer aqui? Em 2001, teve um representante das Nações Unidas aqui no nosso país, né, o Nigel Rodley, e ele, no relatório que ele apresentou para as Nações Unidas, ele salientou lá que a prática de tortura no Brasil é sistemática e generalizada. E né? Sabe quem é que paga essa conta, pessoal? São os corpos negros, por exemplo, são os periféricos, são aquelas pessoas que mais do que ninguém precisam da tutela efetiva do Estado. São essas pessoas, por incrível que pareça, que estão pagando o preço dessa conta. Esse discurso de penal máximo,
aplicação de pena privativa de liberdade de longa duração, aplicação aí de regime disciplinar diferenciado, etc, etc. Isso se aplica a uma parcela da população muito pequena, meu caro Paulo. Né? Nós não podemos deixar de considerar que a grande massa, aquelas pessoas comuns do povo, aquelas pessoas que precisam da tutela do Estado, essas pessoas, mais do que ninguém, estão sendo massacradas nas favelas por órgãos repressores do Estado. Esse é um dado importante. O negro no nosso país está sendo massacrado, fuzilado, assassinado, né? Então nós não podemos deixar de considerar essas questões, né? Quando o sujeito ainda tem a sorte de chegar na delegacia de polícia, Flávio, o que fazer quando uma grande parte da população entender que a tortura é cabível em alguns tipos de crime que são de repercussão midiática? Ah, sim, é o fim do mundo, né? O fim do mundo, né? Entender que a tortura é cabível em algum tipo de crime que são de repercussão midiática é o final dos mundos, né? O final dos mundos. O problema é que a violência no Brasil é endêmica e normalizada. Sem dúvida, as próprias vítimas, quando questionadas, não consideram que sofreram tortura, mas sim comum violação. Sem dúvida, né? A tortura, né? Assim como a discriminação, ela é estrutural no nosso país. Ela é estrutural. Essas pessoas, elas estão sendo massacradas pelo Estado nos locais onde residem. E nós não temos condições de avaliar a situação em que essas pessoas estão atravessando. E isso é muito grave, né? Elas estão sendo torturadas, massacradas, barbarizadas, assassinadas, né, por órgãos do Estado, né? Ou pela cor da pele, ou porque algum policial militar achou por bem, né, agredir o sujeito, porque ele foi, entre aspas, desrespeitoso para com o doutor policial militar, né? Quando, na verdade, nós sabemos que não é nada disso, né? Nós sabemos que existem policiais militares e policiais militares. Eu não quero condenar a corporação inteira, mas há que se considerar, há que se admitir que existem policiais militares, né, que têm uma tendência para a prática de crimes aí, né, de natureza grave. Tudo bem? E esse discurso, e vejam vocês que esse discurso de criminalidade, Figueiredo Dias advertiu há 4 décadas sobre o fenômeno da hipercriminalização e suas consequências. Infelizmente, por aqui, uma política de segurança pública que acarreta um efeito inverso e perverso. Sem dúvida, Antônio, nós estamos aqui adotando uma lógica perversa, né? O discurso não é esse, você tem toda a razão, o discurso é outro. É por isso que eu estou dizendo, né? Eu acabei de dizer, Antônio, que o professor, além do professor Jorge de Figueiredo Dias, o professor Jesus Maria Silva Sanches, na Espanha, quando ele cuida da criminalidade industrial, a criminalidade ou pós-industrial, ou um direito penal de terceira velocidade, ele salienta que triste o país que precisa do direito penal, do processo penal, para coibir condutas que, entre aspas, são condutas que agridem, de alguma forma, bens jurídicos adotados como adequados para a vida em sociedade. Nós não podemos deixar de considerar também que o professor Antônio Garcia Pablos de Molina, na Espanha, ele salienta o seguinte, que o crime, e aí então nós estamos tratando de criminologia, o crime é um acontecimento social, entre aspas, normal. Ele nasce na sociedade e na própria sociedade deve encontrar mecanismos de solução adequados, né? Mas isso não quer dizer, nós não estamos a dizer com isso, que o direito penal, que o Estado, através do direito penal, está autorizado a praticar, a erigir a categoria de norma penal incriminadora, condutas que interessam a ele de acordo com uma lógica, que é uma lógica, Antônio, uma lógica perversa. Tá? Onde está o MP? Olha, eu não sei se essa pergunta é uma provocação, Paulo, mas se for, eu posso te responder que existe aí uma banda aí do Ministério Público aí que, né, sinceramente, deixa a desejar nesse sentido, né?
Agora, o Ministério Público, né, como instituição permanente, né, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais, individuais e disponíveis, esse sim, né, esse busca, né, e quando verifica aí, eu acredito no Ministério Público, sinceramente, eu sou filho de promotor de justiça, meu pai foi procurador de justiça, eu acredito na instituição, né, e espero que a Constituição, o Ministério Público esteja trabalhando efetivamente para coibir esse tipo de comportamento, viu, Paulo? Agora, eu não posso acreditar nisso quando eu vejo aí promotores federais ou procuradores da República aí viajando para outros países, né, para implementar aí práticas aí de quebra de sigilo de informações, por exemplo, né? E aí, então, a revelia do texto constitucional, das leis em vigor aí, buscar a condenação do sujeito a qualquer preço, tá certo? Então, por exemplo, aí, essas ação penal 470, por exemplo, né? Operação Lava Jato e tal, uma série de condenações aí que foram efetivadas, foram levadas a cabo a revelia de parâmetros constitucionais. Né? Então, por exemplo, o delatado que não foi ouvido, né? Que deveria ter sido ouvido por último e não foi ouvido, como é que nós ficamos com essa história? Né? E aí, então, passa, condena, chega lá em cima, ou no STJ ou no STF, o sujeito o processo é anulado, né? Porque não houve observância a paradigmas de natureza constitucional, legal. Por que o delatado fala em último? Né? Para que seja ele garantido o exercício de contraditório de ampla defesa. Tudo bem? Então, se nós não conseguimos fazer isso, nós não temos condições de tomar essas providências, né, pelo menos que se garanta a nós aí a possibilidade de interposição de recursos nos tribunais superiores, STJ e STF. Agora, se nem isso nos for permitido, aí realmente nós regredimos aí a épocas realmente, né, nebulosas aí da história do Brasil. A violação, Paulo, o artigo 33 da Lei de Abuso de Autoridade, uma vez que é flagrante a violação dos direitos básicos de forma permanente. Se dá voz de prisão àquele que se omitiu? Sim, sem dúvida. Essa questão aí da lei de abuso de autoridade, Paulo, eu sinceramente, eu vejo isso daí com alguma restrição, com alguma reserva, pelo seguinte motivo. Se você notar, todas as figuras delitivas, elas contam com elementos subjetivos do tipo do injusto, também chamado de dolo específico, né? Desde que o sujeito tenha a intenção de, né, a vontade de, o dolo de, com o fim de, todas essas expressões, elas vão ser discutidas depois no âmbito da prova. E aí, então, é claro que vai ficar comprovado que o sujeito não agiu com o dolo, né, com o ânimos dele. Tudo bem? Eu espero, sinceramente, aliás, Paulo, que essas figuras delitivas contempladas na nova lei de abuso de autoridade, elas sejam, pelo menos, objeto de preocupação por parte dos órgãos da persecução criminal, né, policiais militares, etc., né, que parem de entrar, por exemplo, na residência dos outros sem mandado judicial. Tudo bem? É complicado isso daí, né? Policial militar aí, para justificar eventual flagrante, ele chega na casa do sujeito e fala: a polícia queremos entrar aí para ver, existe uma denúncia anônima. Denúncia anônima. A justificativa é essa. E o coitado do morador, ele vai dizer o quê para um sujeito desse? O que ele vai justificar? Não, você não vai entrar, que conhecimento técnico ele tem? E mesmo quem tem conhecimento técnico, por acaso o sujeito fala assim: não, eu sou advogado, o senhor não pode entrar, o senhor tem um mandado. Que mandado o quê? Que mandado o quê? Tá? Tudo bem, pessoal? Então, são esse elenco aí de discussões aí, né, que envolve o tema tortura, né, que parece ser pequeno, né, parece ser de pouca discussão, mas que, na verdade, envolve toda essa série de coisas, né, que nós estamos vivendo hoje, inclusive. Fábio, algum levantamento que o professor possa indicar ou apontar a respeito da apuração e resultado das ocorrências relatadas de casos de tortura que são levadas a conhecimento das audiências? Exatamente, eu não sei, Fábio, mas eu sei que junto com toda a cadeia criminosa existe a chamada cifras negras, né? Você sabe disso, né? Então, a maioria da prática dessas práticas relativas à tortura,
elas não são identificadas, elas não são relatadas, portanto, nós não temos o número. Tá? Paulo, eu me refiro pelo fato do juiz do trabalho mandar que eu cale a boca sob pena de prisão. Isso é dolo específico? Isso é falta de, antes de tudo, Paulo, isso daí é falta de educação que o sujeito trouxe da casa dele, tá certo? Antes de respeito a valores de ordem ética, existem valores de ordem educacional que esse sujeito não levou em consideração. Mas, de qualquer forma, calar a boca do advogado em sala é violação de prerrogativa, inclusive, de advogado, né? Podendo ser enquadrado, além de ser objeto aí de desagravo, né, no Conselho de Ética da Ordem dos Advogados, eventualmente incidência em alguma figura delitiva de abuso de autoridade. Mas não nesses modos aí. Calar a boca, sinceramente, é um desagravo que merece a retorção, tá certo? Que merece a retorção. Cala a boca você, né? Por exemplo. Qual é a responsabilidade do Estado quanto apurada e confirmada a ocorrência de tortura? A responsabilidade, como em todos os crimes que contam com a participação do Estado, Davi, é total, né? Agora, você sabe, né? Sabemos todos que eventuais ações de indenização no campo civil, para buscar reparação de dano, para buscar indenização, né, de ordem material e moral, enfim, isso daí vai ser julgado daqui a, né, não sei quantos anos, né? Enquanto isso, casos de erro judiciário, casos de prática de tortura, né? Eu defendi na minha dissertação de mestrado, nós vamos chegar lá, eu espero que tenha tempo para isso, né? Mas, de qualquer forma, eu sustento o ponto de vista de que tortura, Davi, é crime próprio, não é crime comum. Quem pratica tortura, na essência do termo, são agentes do Estado, né? Tortura não é prática decorrente de atividade do particular. Para o particular, já existe um elenco de figuras criminosas, delitivas, que dão conta disso daí. Quais? Homicídio qualificado pelo emprego da tortura, lesões corporais de natureza grave ou gravíssima, maus tratos, né? Constrangimento ilegal, uma série de outras figuras delitivas. Agora, tortura, na essência do termo, historicamente, como nós vimos lá atrás, é prática relacionada à atividade do Estado. Aliás, eu não estou sozinho nessa. Professora Flávia Piovesan, professora de Direitos Humanos da PUC de São Paulo, professor Antônio Augusto Cansado Trindade, o próprio professor Celso de Mello, ministro Celso de Mello, que sustenta que as convenções sobre tortura, que são crime próprio, elas ingressam no nosso ordenamento jurídico com dignidade de norma constitucional, tudo bem? Então, eu sustento esse ponto de vista. Tortura é crime próprio, não é crime comum, mas não vamos chegar lá. Paulo, poderia retroagir também com outra ordem de prisão contra o juiz? Sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Né? Violar a prerrogativa de advogado também é crime. Eu vejo quando o juiz emite a ordem de prisão, é abuso de autoridade. Eu vejo quando o juiz emite a ordem de prisão, nem sequer ele, juiz, vai à delegacia, o escrivão vai ao judiciário ouvir o juiz. Paulo, veja bem você, meu caro, o juiz de direito, é da lei isso daí, consta da lei de execução penal, que o juiz, ele deve acompanhar a execução, o juiz e o Ministério Público. Eu pergunto a você, você alguma vez já viu ou teve conhecimento de algum juiz que acompanhou a execução penal de algum condenado? Então, é isso daí, né? Eu também desconheço. Eu até acredito que exista, né? Mas eu sinceramente desconheço, né? Passear pela carceragem dos centros de detenção provisória, das penitenciárias no país, como diz o professor Cláudio do Prado Amaral, é um verdadeiro passeio pelas masmorras medievais. Vocês que acompanham, não sei, os colegas aqui, nós estamos aqui em São Carlos, aqui nós somos do interior do estado, né? Então nós somos caipira aqui. Mas o pessoal aí de São Paulo, aí que acompanha, por exemplo, os centros de detenção provisória daí de São Paulo, vocês conseguem verificar isso daí? Né? A superlotação, né, dos centros de detenção provisória, uma bagunça sem precedentes, preso provisório misturado com preso definitivo, que deveria estar cumprindo pena em penitenciária, está lá no CDP,
né? 60% aproximadamente da população carcerária está presa preventivamente. É o fim do mundo, né? Sei que em Contagem existia um juiz que visitava a penitenciária Nelson Cria, mas não sei dizer ou não. Pois é, mas assim, Urso, do modo geral, assim, são casos pontuais, entendeu? Claro que existem juízes, claro que existem promotores, mas nesse universo todo do Poder Judiciário, do Ministério Público, nós não encontramos, né, pessoas realmente compromissadas em acompanhar a execução. Mandar para a cadeia é fácil. Quero ver acompanhar a execução até o final. Vamos acompanhar a execução, né? Para isso tem uma série de outras providências, e então nós entramos numa outra fase do processo penal, que é a fase de execução da pena. Tá certo? Sem dúvida, Flávio, sem dúvida que a tortura persiste, né? Nas mais variadas modalidades. Paulo está dizendo aqui, outro dia fui ao CDP de Suzano, fiquei horas para falar com o defensor em condições que nem vou dizer para não polemizar. Pois é, a gente sabe disso, né? A preocupação é essa, né? E aí depois, né, vem aquele discurso, né, que é muito embevecedor, né, é muito sedutor, né? Vamos mandar esse pessoal para a cadeia. Em que circunstâncias, né? O sujeito tem direito de defesa, o sujeito é vitimizado, né, por conta de inúmeros motivos, classe social, cor da pele, etc, etc. Né? A polícia militar age e depois pergunta o que aconteceu. Né? O sujeito é vítima aí de revista pessoal aí à noite, aí, só porque está andando sozinho na noite, por exemplo, né? Em horário razoável, hein? Horário razoável. Nem vou entrar nessa discussão aí, porque pouco importa qual seja o horário. Pouco importa qual seja o horário. Mas só para tornar alguma coisa mais razoável, né? Alguns policiais militares aí, só porque o sujeito está andando sozinho na rua, ele é objeto aí de uma revista bastante agressiva e violenta, né? E isso se o policial militar simpatizar com a cara dele. Porque se não for essa a hipótese, eles ainda jogam o sujeito no camburão, ou somem com o sujeito, né, ou levam ele para a delegacia já em petição de miséria. Né? Tudo bem? Pessoal, eu vou entrar aqui na fase de legislação propriamente dita, né? E eu gostaria de fazer uma pausa aí de uns 10 minutinhos, 5 minutos, para a gente descansar um pouco, 5, 10 minutos, tomar uma água e a gente volta daqui a pouco. Tudo bem? Fazer algumas considerações agora de ordem mais técnica, né? Então, com a análise da lei de tortura em si, né? Que é a lei 9.455 de 97, e aí então algumas considerações aí de ordem mais técnica, né? Então, como é que eu posso definir tortura de acordo com o conceito, de acordo com a legislação, com o tipo penal? Eu posso definir tortura como todo comportamento daquele que emprega, por meio de violência ou grave ameaça, sofrimento físico ou mental a alguma pessoa. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando a essa pessoa sofrimento físico ou mental. Dessa consideração, e aí então vem o elemento subjetivo do tipo, né? Com o fim de obter informação, né? Ou com o propósito de discriminação racial, enfim, esse elenco aí de circunstâncias aí que estão contempladas no artigo 1º. Essa questão aí do sofrimento físico, do sofrimento mental, pessoal, é uma questão que realmente é um conceito extremamente poroso, né? É um conceito que ele não consegue engatar, ele não consegue se ajustar à realidade das circunstâncias. Né? Como é que eu posso atribuir, essa crítica não é minha, é crítica da doutrina, professor Checaira, por exemplo, professor da USP, como é que eu posso definir ou no que consiste, né, sofrimento mental? Mesmo que ele seja simples, né, não seja intenso, como no caso aqui do inciso 2º, né, submeter alguém. Então, todas essas questões aqui, né, que realmente são questões aqui de relevância. Outra coisa,
Então, todo esse comportamento aí, eles exigem, o tipo penal exige um elemento subjetivo, né, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima. Né? Então, vejam vocês que sempre existe um elemento subjetivo, né, e sempre me parece, a não ser naquelas hipóteses onde está estampado o caráter de sadismo mesmo, né, de tortura com caráter de castigo, né, existe um elemento subjetivo que anima a ação do agente, né? O móvel que impulsiona a ação do agente, enfim, é um elemento subjetivo, né? Com o fim de, com o propósito de, com a intenção de. Muito bem. O inciso segundo cuida da hipótese de submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal, medida de caráter preventivo, que é denominada tortura-castigo. Como é que eu posso identificar essa situação na prática? Né? Eu, sinceramente, para mim, eu tenho grande dificuldade em identificar essa questão do intenso sofrimento mental. Né? O sofrimento físico a gente identifica mais facilmente, mas o intenso sofrimento mental, às vezes o que para um é um intenso sofrimento mental, para outro não é sofrimento mental, ou não é intenso, enfim. É difícil identificar isso na prática. Eu selecionei um acórdão aqui, interessante, né? Mas o acórdão do Supremo Tribunal Federal, que eu disponibilizei para os colegas aí, é a jurisprudência 3, que estabelece uma distinção entre tortura e maus-tratos. E por falar em maus-tratos, né, esquecendo um pouco aqui da jurisprudência, como é que eu faço para estabelecer a distinção entre tortura e maus-tratos? Por exemplo, imagine a seguinte circunstância: o pai que abusa do jus corrigendo em relação ao filho responde por crime de maus tratos ou responde por crime de tortura? Ou ainda nós observamos a chamada lei da palmada? Né? Não pode mais encostar a mão na criança, porque senão o sujeito vai ter que fazer tratamento com um psicólogo, com um psiquiatra, né? Enfim, se for o caso aí, né? Inclusive com emprego de medicação. Alguém tem alguma sugestão? Resultado provocado. Eu me parece que o melhor critério, Ana, é o da finalidade, do elemento subjetivo, né, do tipo, né? Se a intenção do agente era de causar sofrimento físico ou mental, aí então nós estamos diante do crime de tortura, né? Se a hipótese é de efetivamente exagerar no jus corrigente, né, nos moldes do artigo 136 do Código Penal, que cuida do crime de maus tratos, desculpe, aí então o caso é de maus tratos. Mas eu acho que sempre o melhor critério é o critério volitivo. É o elemento volitivo, a intenção do agente, ou elemento subjetivo do tipo, ou do injusto, como quiserem, eu dolo específico, de acordo com a doutrina que vocês preferirem. Paulo, acredito que depende do contexto. Tá. Veja esse caso de tortura. Para mim, é profunda tristeza vim conhecer a tortura psicológica em crianças a partir dos 3 anos nas creches de educação infantil em escolas públicas, quando de um estágio em pedagogia. Parei o curso, não apresentei minha tese, pois caso contrário seria reprovado. Arrependi porque seria uma maneira de, quem sabe, poderia mudar algo. Será que os governantes sabem que as crianças, desde a tenra idade, estão sendo permanentemente torturadas em sala? É uma questão a ser considerada, né, Paulo? Principalmente criança, né? Principalmente criança. Criança sendo torturada dentro de casa. Isso é uma questão muito séria, que demanda muita discussão, né? Num foro apropriado para isso, né? O trabalho de conscientização efetivo dos agentes do Estado aí em relação à família, aos pais, né? Porque realmente tem pai de família, tem mãe que está abusando, né, do jus corrigendi e aí então incidindo em prática de tortura, né? Porque aquela prática sistemática, dia a dia, né? E aí então causando toda a sorte de constrangimento físico e moral, né? Porque a criança que é mais sensível, ela acaba padecendo, né? Ela acaba sofrendo internamente com a maneira de se comportar do pai ou da mãe, né?
que é uma questão que também deve ser discutida, né? Eu selecionei um acórdão aqui, né, vocês vão achar até interessante, mas de qualquer forma para estabelecer aí uma distinção do que havia sido considerado maus tratos e passou a ser prática de tortura, né? A tortura essa que nesse caso aqui do inciso 2, né, quem está sob guarda, poder ou autoridade. Então, por exemplo, é o pai em relação ao filho, é a mãe em relação ao filho, é o padrasto em relação ao enteado, ou a madrasta em relação ao enteado, né? É a pessoa que está submetida ao poder, à autoridade do policial militar, que são essas pessoas, né? Infelizmente, creche virou depósito de criança. Eu concordo, viu, Fernando? Concordo mesmo. Bom, aqui uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que num agravo em recurso extraordinário, né, decidido pelo ministro Edson Fachin em 2017, decidiu o seguinte: madrasta que martelou, aconteceu, né, não é invenção minha, agravo regimental, está aí o número, vocês podem acompanhar, né, madrasta que martelou os dedos da enteada para repreender o suposto furto de maquiagem na escola, vítima com 10 anos de idade à época dos fatos, desclassificação para o crime de maus tratos, impossibilidade, intenso sofrimento físico e mental comprovados, dosimetria, pena base, comportamento da vítima, dupla punição pelo mesmo fato, afastamento imperativo. Então, vejam vocês, né, que as crianças, né, dentro de casa, quando não são os pais, é a babá, né, aquela pessoa que foi contratada, foi encarregada para cuidar da criança ou da pessoa idosa, né, e acaba se comportando de modo a caracterizar crime de tortura mesmo, causando intenso sofrimento físico ou mental a essa pessoa que está sob a guarda dessa outra naquele momento, né? Então, esse é uma outra circunstância a ser considerada. Então, o crime não é de maus tratos, o crime não é de lesão corporal, de natureza grave ou gravíssimo. O crime, até porque, nessas circunstâncias, a tortura se qualifica, né? Pois é, como proceder ao conflito aparente de normas do artigo 13 da Lei de Abuso de Autoridade e o artigo 1º da Lei de Tortura. Ao meu ver, a primeira lei prevê condutas já previstas na segunda, mas com pena mais branda. Por exemplo, Antônio, aplicando-se o princípio da especialidade, né? Verificar qual é o elemento subjetivo do tipo, analisar isso daí de acordo com a prova que foi produzida. Eu não me recordo, o artigo 13 da Lei de Abuso de Autoridade cuida do que, efetivamente? Eu estou com a lei aqui, mas eu não estou conseguindo, não vou conseguir localizar agora. Constranger o preso detento mediante violência, grave ameaça ou redução dos capazes de resistência, exibir ou ter seu corpo ou parte dele exibida à curiosidade pública. Pois é, submeter-se à situação vexatória a constrangimento autorizado em lei, produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro, violando o princípio do nemo tenetur sede tegere, né, Antônio? Enfim, esse rol aí que o colega está me apresentando aí, nos 3 incisos, né, me parece que não está ligado à questão da tortura, né? Por exemplo, exibir ou ter seu corpo ou parte dele exibido, me parece que é algo mais direcionado ao abuso de autoridade mesmo, do que a prática de tortura. Mas, de qualquer forma, Antônio, há que se verificar, como eu disse para você, o elemento subjetivo do tipo, qual era a intenção do agente no momento dessa prática, né? Era exercício de sadismo mesmo, né? Isso tudo vai ficar demonstrado durante a fase de instrução, para chegar no final, se apurar se o caso foi de maus tratos, foi de tortura, ou foi de constrangimento ilegal, ou foi de abuso de autoridade mesmo, tá? Eu acho que esse é o melhor critério para dirimir eventual conflito aparente de normas ou de disposições legais. Tudo bem? Tudo bem, Antônio? Maravilha. Eu acho que é o melhor critério, né? O critério da verificação do elemento subjetivo do tipo. Onde é que eu vou encontrar isso daí? Né? Na prova produzida durante a fase de inquérito, durante a fase de instrução processual, sob o crivo do contraditório. Sempre respeitado o direito de contraditório para a defesa. Aí, então, nós vamos verificar qual foi a intenção do agente. Foi realmente abusar da autoridade? Foi realmente exercício de sadismo da parte dele? Vamos examinar isso daí para ver qual figura se adequa, né, ao comportamento do acusado. Bem? Bom,
Falamos já a respeito da lei das palmadas, a audiência de custódia, né? A finalidade. Tem uma outra consideração aqui, pessoal, que eu gostaria... Vejam bem vocês, né? Então, vamos ver o que o Paulo diz aqui. O elemento subjetivo, professor, aparentemente já está previamente configurado. Lombroso talvez explicaria. Como o Lombroso explicaria isso daí, Paulo? O elemento subjetivo, ele está configurado, não, ele está descrito, ele está delineado no tipo penal. Agora, a intenção do agente, a real intenção do agente, essa nós vamos buscar durante a fase de instrução do processo. Né? Nós vamos descobrir qual era a intenção do agente por uma série de circunstâncias durante a fase de colheita de prova. Tudo bem? Eu acho que esse é o melhor. Esse é o melhor critério. Tá? Em situações de violência doméstica, normalmente não se enquadra o abusador em crime de tortura, porém, na maioria das vezes, ocorre situação de crime de tortura. Também concordo, Fábio, também concordo. Né? Então, é o que eu estou dizendo para você, como é que nós vamos enquadrar isso daí? Depende, né, das provas que forem produzidas sobre o crivo do contraditório e ampla defesa. Tá? Essa violência doméstica é sistemática, né? Por exemplo, a mulher apanha em casa diariamente, né? E é vítima de intenso sofrimento físico-mental. Se for essa a hipótese, nós estamos no caso de prática de tortura, não no caso de violência doméstica. Tudo bem? Mas isso tudo vai ser verificado, né, na fase de instrução probatória. E aí, então, o juiz vai verificar como é que ele enquadra isso daí. Na minha perspectiva, há de se verificar o elemento subjetivo consubstanciado nas provas que foram produzidas nos autos. É muito similar, o Antônio, mas não produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Não vejo isso daí como similar, viu? Produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. O sujeito estaria o quê? Você está dizendo que ele estaria obrigado a produzir prova contra si mesmo? E aí, então, configuraria abuso de autoridade? Está sendo ameaçado, coisa do gênero? Acho que é isso que você deve estar dizendo. Constranger alguém... do inciso primeiro. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico. Sim, tudo bem. Então, isso é da lei de tortura. Tá certo. Agora, eu não consigo estabelecer um nexo entre o artigo 13, inciso 3, com o artigo 1º, inciso 1. Com o fim de obter informação. No inciso 3 da lei de abuso de autoridade, nós estamos discutindo aqui questão relativa à autoincriminação ou produção de prova contra si. Né? Não me parece que é o caso. Né? Não me parece que é o caso. Produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Constranger alguém, o preso ou o detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a produzir prova contra si mesmo. Nesse sentido que você está considerando, cadê aqui o Fábio? Não, quem está falando comigo? O Antônio. Nesse sentido que você está se referindo, talvez sim, mas no sentido técnico me parece que não é a hipótese, né? Eu acho que está bem descrito, até porque naquela situação de abuso de autoridade, o sujeito está preso, ele está sob a tutela, sob a custódia da autoridade, né? Preso, né? Encarcerado. Aqui não. Aqui não está devidamente caracterizada essa circunstância. Tudo bem? Por exemplo, esse é um dos critérios que eu posso estabelecer como critério diferenciador. Beleza? Maravilha. Bom, eu vou aqui, pessoal, procurar aqui dentro do tempo que nós temos aqui, né, pontuar as questões aqui de maior relevância aqui para nós aqui dentro dessa questão, dessa perspectiva da natureza delitiva mesmo. Né? Algumas questões aqui de fundo aqui que me parecem realmente interessantes, por exemplo, as dos parágrafos 1º e 2º, né? Na mesma pena, incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança e sofrimento físico ou mental. Quem é que submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança e sofrimento físico ou mental? Quem é o sujeito ativo desse tipo de crime? Funcionário público. Tudo bem? Estão de acordo com isso? Tá? Ou, por exemplo, no caso do parágrafo 2º, aquele que se omite em face dessas circunstâncias, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Quem são essas pessoas? São agentes do Estado, são agentes públicos. Né? Então,
vejam vocês que na circunstância de crime comum, pode ser praticado por crime, o crime de tortura pode ser praticado por qualquer pessoa, nessa ótica tudo bem, até aí eu estou de acordo. Eu só não estou de acordo com a causa de aumento contemplada no parágrafo 4º, né? Aumenta-se a pena de 1/6 a 1/3. Inciso 1, se o crime é cometido por agente público. E aí, então, eu pergunto para os colegas, nós estamos diante de uma dupla punição? Estão entendendo minha linha de raciocínio? Nós não estamos diante de uma dupla punição, de um bis in idem? Se o crime de tortura é crime comum, partindo da premissa estabelecida no preceito fundamental do artigo 1º da lei de tortura, se é crime comum, o fato do sujeito, se é crime comum, pode ser praticado, então, portanto, por qualquer pessoa. E aí, então, chega o legislador no parágrafo 4º, inciso 1, e diz que se o crime é cometido por agente público, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3. Já não é da essência do tipo o crime ser praticado por qualquer pessoa? Pois é. Bom, o parágrafo 5º cuida da condenação que acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Está na jurisprudência colacionada aí, jurisprudência de número 5, pessoal. Tudo bem? Eu não vou proceder à leitura aqui, porque é exatamente a hipótese do parágrafo 5º, né? Trata-se de consequência automática da sentença condenatória, a perda do cargo, função, emprego público e interdição para o exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Tratando-se de funcionário público, de agente público. Tá certo? Tudo bem? Maraísa, Flávio, Anthony. A prisão temporária, professor, normalmente concedida à polícia judiciária, hoje seria uma forma de voltar a configurar a tortura e antigo corró, já que esse deixou de existir nos dias de hoje? Não me parece, viu, Paulo? Não me parece. A prisão temporária tem previsão legal para isso, né, nas hipóteses aí estabelecidas pela legislação, então, a não ser que o sujeito esteja sendo torturado, né, preso temporariamente. Aí é uma outra situação. Tudo bem? Mas a prisão temporária em si, não. Tá? Sim, aí tudo bem, Flávio. Aí tudo bem, né? Aí tudo bem. Mas mesmo assim, acho que não é hipótese, né? Mesmo não existindo nos dias de hoje. Mas enfim. Bom, o parágrafo 7, pessoal, cuidava de uma... Eu só vou fazer referência aqui muito rapidamente, aqui, onde o condenado por crime hediondo iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Houve uma discussão inicial, porque o crime de tortura era equiparado a hediondo, então, já que os crimes hediondos não eram passíveis de progressão, né, o parágrafo 7º do inciso 1º da lei de tortura passou a permitir, né, a progressão de regime, o que se estenderia para os demais crimes hediondos. Isso perdeu a razão de ser. Hoje, os colegas sabem que nós trabalhamos com outros limites, né, de pena para efeito de progressão de regime, é o artigo 112 da Lei de Execução Penal, com a modificação estabelecida pela Lei 13.964. Né? Então, por exemplo, o inciso 5º do artigo 112 diz que o sujeito cumpre 40% da pena se for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário. Né? 50% com resultado morte, 60% se for reincidente na prática de crime hediondo. Enfim. Bom, tem mais uma última questão, pessoal, que eu gostaria de discutir com os colegas, que é a seguinte: a questão da tortura como crime comum ou crime próprio e como as convenções internacionais de direitos humanos relativas à tortura ou outros tratamentos desumanos ou degradantes ingressam no nosso ordenamento jurídico. Como é que elas ingressam? Como é que as convenções de direitos humanos ingressam no nosso ordenamento jurídico? Status é constitucional, é infraconstitucional? Como é que é isso? Norma é supralegal, viu, Flávio? Você tem razão.
essa questão não está muito pacificada no Supremo Tribunal Federal, mas eu posso dizer, assim como você disse, que a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal é que é uma norma supralegal, né? Está abaixo da Constituição, mas acima da lei ordinária. Tudo bem? Não é a posição do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, que já firmou a posição. Pois é, Paulo, é o que eu estou dizendo. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, já firmou a posição no sentido de que as convenções internacionais, destacadamente as que ingressam no nosso ordenamento jurídico e que tratam de direitos humanos, elas ingressam com dignidade de norma constitucional, tá? Mas a jurisprudência dominante do Supremo é no sentido de que ingressa como norma infraconstitucional, norma supralegal. Não é o entendimento da professora Flávia Piovesan, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, não é o entendimento do professor Antônio Augusto Cansado Trindade, não é o entendimento do ministro Celso de Mello, não é o entendimento do professor André Ramos Tavares, constitucionalista consagrado no nosso ordenamento jurídico. Principalmente com a entrada em vigor do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, quando esses diplomas legais ingressam no nosso ordenamento jurídico, observado o quórum de emenda constitucional, eles ingressam com força de norma constitucional. Parágrafo 2º, parágrafo 3º, né? O parágrafo 3º foi introduzido com a emenda constitucional número 45, os colegas sabem disso, que cuidou da reforma do judiciário, né? Então, nesse sentido, eu acho que eu acompanho essas opiniões, foi com base nessas opiniões que eu assumi a postura de que a tortura é crime próprio. Por quê? Porque esses documentos internacionais, pessoal, eles são tratados nas convenções internacionais como crimes próprios, né? A Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, elas tipificam o comportamento como crime próprio. Então, na medida em que esses documentos ingressam no nosso ordenamento jurídico com força constitucional, a doutrina diz que o parágrafo 3º foi um retrocesso. Pois é. Não diria retrocesso, Júlio, diria que ingressou com alguma reserva. Pelo menos esse é o posicionamento do professor André Ramos Tavares. Mas tudo bem. Foi um retrocesso, acho que nesse sentido que você está dizendo, né? Porque já existiu o parágrafo 2º. Ok, maravilha. Também concordo com você, nesse sentido, sim. Né? Exato. Criou um entrave. Né? Mas, de qualquer forma, e respeitadas as opiniões dessas pessoas que eu estou pontuando para vocês, nós entendemos que tortura é crime próprio, né? Não crime comum. É da essência do termo tortura, prática relacionada ou vinculada a agentes do Estado. Quem pratica tortura, historicamente, são agentes do Estado. É da essência do termo tortura, né, algo ligado ou vinculado ou relacionado à prática de agente estatal. O Fábio está dizendo aqui que, inclusive, o artigo 29 da Convenção Americana de Direitos Humanos consagra o princípio de prevalência de norma mais benéfica para ampliar, sem dúvida, Fábio, sem dúvida. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a tortura, de acordo com olha, eu sustentei esse ponto de vista numa banca examinadora composta de 3 procuradores de justiça, né? E, sinceramente, eu posso dizer que obtive êxito no resultado. A minha tese foi acatada, né, nesse sentido, mas é posicionamento pacífico do Supremo que tortura é crime comum, né? E que essas convenções internacionais, esses documentos internacionais, eles ingressam no nosso ordenamento jurídico com dignidade de norma infraconstitucional. Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, que de acordo com essa linha de raciocínio minha, né, que não é só minha, na verdade, não estou sozinho nessa. Além da minha opinião, da minha modesta opinião, a professora Flávia Piovesan, professor Alberto Silva Franco, professor Sérgio Salomão Checaira, né, entendem que a tortura é crime próprio, né? Historicamente, tortura é algo vinculado, relacionado à prática estatal, agentes do Estado. Não foi isso que nós vimos desde o começo, lá de trás, desde os primórdios da prática de tortura? Sempre quem teve presente foram agentes do Estado. Ou foi a igreja, ou foi o próprio Estado, enfim, né? Isso não quer dizer, nem estou a dizer com isso, que o particular não responda, né, pela infração de tortura.
não responda por crime de tortura. Para o particular, já existe um elenco de figuras delitivas que dão conta de colocar reparo, né, de dar resposta a infrações por eles praticadas. Então, é o caso, por exemplo, de homicídio qualificado pelo emprego da tortura, maus tratos, constrangimento ilegal, lesões corporais de natureza grave ou gravíssima. Agora, tortura, na essência do termo, é algo praticado ou tolerado pelo Estado. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Então, é assim, ó, de acordo com a jurisprudência da mais alta corte do nosso país, tortura é crime comum. Mais uma coisa, os tratados e as convenções internacionais, elas ingressaram no nosso ordenamento jurídico com dignidade de norma infraconstitucional. Tem que deixar muito claro esse posicionamento, né? Agora, há que se respeitar opiniões contrárias, né? Inclusive de ministros do próprio Supremo Tribunal Federal. Disse para vocês aqui, e tem jurisprudência juntada nesse sentido, ressalvado o posicionamento do ministro Celso de Mello. O ministro Celso de Mello entende que tortura é crime próprio e que essas convenções internacionais, principalmente as que cuidam de direitos humanos, elas ingressam no nosso ordenamento jurídico com força de norma constitucional, né? Agora, a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal é essa mesmo. Tudo bem? Tudo certo? Alguma crítica, observação, análise, consideração? Maravilha. Pessoal, como fazer com que tortura seja colocado, encaixado nos crimes praticados por funcionário público? O comportamento está tipificado na lei, Paulo, né? Ou na modalidade de submeter, né? Do inciso 2, né? Ou nas modalidades aí do inciso 1. O crime é comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. A minha crítica é só a seguinte: o crime é comum. É o que o Supremo Tribunal Federal diz, tem aí jurisprudência colacionada do Supremo nesse sentido. O crime é comum, portanto, pode ser praticado por qualquer pessoa, tanto por particular quanto por funcionário público, né? Só que tem uma coisa: quando for o funcionário público quem praticou a infração penal, aí então, né, o sujeito responde, né, com a pena exasperada. Na minha opinião, não é o melhor critério. O melhor critério seria o de direcionamento do crime de tortura para a prática de ato ligado a agente do Estado. Quem pratica tortura é agente do Estado. O particular não pratica, pelo menos no meu ponto de vista, não. Aí alguém me pergunta assim, mas como é que a empregada doméstica, por exemplo, ou como é que a babá, ela vai responder pelas lesões praticadas contra uma criança? Responde por lesões corporais, de natureza grave ou gravíssima, conforme a hipótese, né? Se resulta em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, debilidade permanente de membro, sentido ou função, né? Então, responde na medida em que o seu comportamento ficar devidamente delineado. Eu não concordo com a colocação de que tortura pode ser praticada por particular. Não é algo relacionado à prática de particular. Quem pratica tortura, na essência do termo, pessoal, na essência do termo, é agente do Estado. Tudo bem? Em um contexto de controle de convencionalidade ou controle de constitucionalidade, a interpretação provavelmente dos tribunais internacionais abarcaria a legislação brasileira em favor da vítima ou em favor do agente. Olha, Júlia, eu não sei. O princípio é o da presunção de inocência, não é isso? A partir daí, eles partem dessa premissa. A partir daí, de acordo com tudo aquilo que for produzido de prova no processo, vão se chegar a um resultado de uma forma ou de outra, né? Agora, um controle de convencionalidade, a interpretação dos tribunais, sempre em relação à pessoa que está sendo acusada, me parece, né? O sujeito que está sendo acusado, ele vai ter a oportunidade de provar que agiu dessa ou daquela forma. Agora, partir
usando mutatis mutandis aí, o mesmo raciocínio que é empregado na Justiça do Trabalho, né? Eu, sinceramente, não posso concordar que a palavra da vítima isolada do contexto probatório, Júlia, ela deve ser feita com reservas. Da mesma forma que a confissão isolada da prova dos autos deve ser feita com reservas, né? Não é porque a vítima disse que nós vamos levar isso daí ao pé da letra. Por isso que eu estou dizendo, né? Não é nem em favor da vítima, nem em favor da gente. É em favor do princípio da presunção de inocência. A partir daí, nós vamos verificar qual é a intenção do agente, se realmente foi praticado tortura. Convencionalidade, interpretação feita pelos tribunais internacionais. Eu não concordo, eu não acho que os tribunais internacionais devem levar em consideração a situação da vítima ou do agente, e sim de critérios de isenção de ânimo para análise do processo. Tudo bem? E com essas considerações, pessoal, nós concluímos aqui o nosso trabalho sobre tortura. Espero que os colegas tenham gostado. A lei é igual para todos, professor, mas no Brasil a igualdade é uma mera ficção. Sem dúvida, viu, Paulo? Sem dúvida. Eu agradeço muito Obrigado, Thaís. Agradeço muito, viu? Eu fico muito satisfeito que os colegas tenham gostado. Foi muito bacana mesmo, né? Também gostei. Acho que, né, tivemos aí bons debates, aí, boas discussões, e estamos aí à disposição, né? Já tratamos aí de alguns temas aí, né? Como diz o professor Auri Lopes Júnior, pandemia não é férias, né? Então vamos estudar, né? Ou como diz um outro colega aí, advogado e professor aí, estuda que a vida melhora. Mas, enfim, eu gostaria imensamente de agradecer, dizer que estou à disposição, né? E aí, né, os colegas aí podem entrar em contato com a gente através dos meios de comunicação virtuais, da ESA mesmo, né? Sempre agradecendo aí ao professor Jorge Bolsinhas, ao Henrique, a todo o pessoal da ESA lá, né? O meu muito obrigado, né? É sempre um prazer estar trabalhando junto com vocês, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. Até mais.